Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast Finanças para Dois. Eu sou Ricardo Fiorelli, planejador financeiro, e o assunto que eu quero trazer hoje para vocês é como fazer o parceiro se interessar pelas finanças da casa. É claro que se o outro, se o nosso parceiro, a nossa parceira já ajuda ou estiver junto durante a gente estar fazendo esse planejamento, isso vai ficar muito mais fácil. E trabalhar essas finanças em conjunto é uma ótima forma de você conseguir não só construir a riqueza, riquezas financeiras, mas também melhorar o relacionamento de vocês e a forma com que vocês se comunicam. E aí, por um outro lado, ele pode ser um pouco assustador, e às vezes até frustrante quando você não vê melhorias, e com o passar do tempo essas melhorias não vêm e todas as mudanças que você quer fazer, os sonhos acabam sendo impactados, a gente não consegue viajar, a gente acaba brigando por dinheiro, enfim, uma série de problemas que isso pode acarretar. Isso leva tempo, não é uma coisa de uma hora para outra, não é algo que você vai conseguir fazer e amanhã o outro vai ter mudado todas as suas perspectivas e os seus comportamentos financeiros. E é um trabalho em equipe, em que os dois estão empurrando o outro para seguir em frente. E os dois estão empurrando o relacionamento e as finanças para cima, e não um puxando o outro, porque isso cansa e pode ser especialmente até frustrante quando parece que só você está lutando para melhorar, e o outro ainda não, ou até seja isso de uma forma intencional ou não, muitas vezes não é. Meu objetivo aqui com esse episódio é que os casais eles aprendam um pouco mais um com os outros, e desenvolvam esses objetivos em conjunto, claro, sempre respeitando a individualidade, para que o tempo que a gente esteja junto, o tempo que a gente esteja com a nossa família, seja bem aproveitado e não a gente vai brigar ou a gente vai ficar discutindo por algum assunto que a gente não concorda, por exemplo. Então eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Você chega a se perguntar se existe alguma maneira de ajudar o seu cônjuge a poupar? É possível salvar as finanças e o casamento ao mesmo tempo? Então fica comigo até o final desse episódio, que a gente vai falar tudo sobre como trazer o outro para ajudar as finanças da casa, quais são as dificuldades que vão ser enfrentadas, algumas dificuldades que vão ser enfrentadas, e como fazer o outro ver a importância dos investimentos, tudo isso com a nossa mudança. A gente precisa mudar primeiro para que essas coisas aconteçam. E para ajudar vocês nesse processo, eu fiz um guia, que é um passo a passo com ações práticas e o que você precisa esperar de cada uma delas, que você pode baixar na descrição desse episódio, e lá você vai conseguir saber todo o passo a passo que a gente vai falar aqui nesse episódio. Então fica comigo até o final e depois vai na descrição aqui do podcast, baixa esse guia que eu preparei com muito carinho. Se vocês não encontrarem, vocês podem ir em finançaspara2.com/006 e lá vocês vão encontrar o link para vocês baixarem esse documento e conseguirem implementar tudo isso na vida de vocês. Legal. Então, antes de eu falar o que você precisa fazer, eu vou contar a história de um casal. E aí eu vou usar nomes fictícios aqui para não identificá-los. Eu vou falar da Paula e do Guilherme, e eles têm por volta dos 40 anos e 2 filhos. Eles se declaram opostos financeiros. Eles ganham bem, têm um ótimo salário, mas não conseguem poupar. O Guilherme ele é bastante ambicioso, além de não ter reservas financeiras, gosta de pegar todo o dinheiro e investir na empresa dele que um dia vai dar certo. Se veste bem, tem um carro do ano e diz que é por conta do trabalho. Eu preciso estar bem vestido para vender e colocar dinheiro nessa casa. E é isso que ele diz. A Paula ela também trabalha, é autônoma, tem uma renda mais ou menos parecida com ele e preza bastante pela família e para a segurança financeira. Mas também não poupa. Antes do casamento ela até tinha um dinheiro guardado, mas com a correria da vida e os 2 filhos que chegaram, isso acabou parando e ela usou todas as reservas por conta de todos os imprevistos e as mudanças de vida que ela teve.
que eles tiveram. Alguma decisão aqui, alguma coisa precisa ser feita, alguma decisão precisa ser tomada. E algumas mudanças têm que ser feitas no comportamento dos dois, né, para que os dois consigam melhorar essa situação. Mas se um ficar colocando as dificuldades do momento como desculpa para não agir, daí não fica legal e a gente acaba não agindo. Então muitas vezes é preciso que um mude para que ambos se beneficiem no futuro. Né? Os dois acreditam que sempre deu certo, porque eu sempre fiz certo. Né? Eu conheço as nossas finanças, eu me esforço para manter tudo em ordem. Se eu deixar de lado, tudo desmorona. Né? E aqui a questão é que é uma diferença de perspectiva. Porque o que eu acredito é, os dois estão certos e os dois estão errados ao mesmo tempo. Né? Todos nós sonhamos acordados em como gastaríamos R$1 milhão, né, se a gente ganhasse na loteria, por exemplo. Ou como que a gente usaria o nosso tempo livre se a gente tivesse 30, 60 horas no dia. Mas a gente vai entender que provavelmente isso não vai acontecer e não vai acontecer tão cedo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não ter 30 horas no dia, mas que a gente tenha mais tempo e que a gente consiga usar o nosso dinheiro para criar tempo para a gente conseguir usar esse tempo de uma maneira muito melhor e que seja de acordo com o que a gente prioriza, que é mais importante na nossa vida. Né? Então, o que acontece nessa situação é que o casal ele acaba brigando, né, e discutem de uma maneira que não é produtiva, só para dar um nome um pouco mais brando para essa conversa e não chamar de briga. Né? Eu falei bastante sobre esse assunto no primeiro episódio, então se você não viu ou não ouviu esse episódio, vai lá no finançaspara2.com/001 e ouça atentamente como ter esta conversa em casal. E aí, como que a gente faz para ajudar o parceiro a poupar mais dinheiro? Como que a gente faz para poupar mais dinheiro quando o nosso parceiro não está, né, de acordo ou não está vendo a situação que a gente está vendo? A primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é, sendo você uma pessoa poupadora por natureza ou não, né, só o fato de você estar ouvindo esse episódio já mostra que alguma coisa tem que mudar. Então vamos lá. Eu posso dizer que é possível trabalhar essas finanças em conjunto. Né? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que poupar dinheiro tem que deixar de ser uma tarefa chata e pesada para vocês. Então, por exemplo, cortar gastos ou deixar de gastar com o que a gente mais prioriza, o que a gente mais gosta, não é uma coisa tão legal. A gente precisa transformar isso num hábito mais agradável. Então, é possível e é preciso se divertir agora, enquanto a gente cria esse hábito, né, de sempre ter algum dinheiro sobrando e guardando para um futuro ou para alguma coisa que a gente vai colocar mais tarde. E aqui sem pegar nas picuinhas da vida, né, sem pegar no que o outro está gastando, o que ele está fazendo com o dinheiro dele. Vamos começar do básico. Né? Eu posso afirmar para vocês que simplesmente reclamar do comportamento do outro não funciona na maioria das vezes. Pensa quando foi a última vez que você foi inspirado por algum insulto. Em vez de insistir no seu parceiro, né, porque ele gastou com alguma coisa, considere, por exemplo, fazer alguma meta de economia. Então, discuta com ele ou com ela o que vocês podem fazer para trabalhar juntos para que isso aconteça. Eu acho que fica um pouco mais saudável do que reclamar e falar, você está gastando nosso dinheiro com tal coisa. Né? Fica muito melhor para o relacionamento. Uma palavra de sabedoria que eu ouvi uma vez é o seguinte: se você já insultou o seu cônjuge sobre um hábito de gastar, trazer esse assunto à tona, mesmo que educadamente, pode fazer com que o seu cônjuge se insulte ou se sinta insultado e contra-ataque. Então, antes de encarar tudo isso como um inimigo ou como uma situação de perigo, considere se você deseja estar certo ou se você deseja obter resultados financeiros positivos. Né? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás
para entender, mudar os nossos comportamentos, para depois mostrar isso como resultado, né? E não só falar o que o outro tem que fazer sem mudar a gente. Então, na arte de poupar, começa pequeno e respeite essas individualidades, né? Nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, culturas, experiências diferentes de vida, de dinheiro, né? Então, por exemplo, eu tive um casal, né, de clientes que o marido ele sempre tentava fazer apelos mais racionais para a esposa e isso dificilmente tinha algum efeito, né? Ele falava, olha, se a gente guardar X reais por mês, nós teremos 1.000 dinheiros no final do ano. E isso entrava por um ouvido, saía pelo outro, né? Não se conectava com ela. E não que ela não se importava ou que ela não entendia o que estava fazendo, mas não criava nenhuma conexão. E aí, com o passar do tempo, eu fui mostrando que ele tinha que escolher cuidadosamente quando e como fazer essas sugestões mais econômicas, né? Inclusive, aceitar que aqueles momentos em que era importante, em alguns momentos era importante ela gastar um pouco mais e ficar feliz com aquele resultado, né? Do que simplesmente a gente comprar o que é mais barato. Porque é o que ela priorizava, é o que ela se sentia, né, mais importante, né, e mais prioritário para a vida dela. Então a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças também, né? Então, entender como eles aprenderam, como eles escolheram essas coisas, esses padrões de vida que estão vivendo no momento, isso vai dar uma ideia para a gente, né, um pouco mais clara de como abordar isso e abordar esses assuntos sobre economizar no dia a dia de uma maneira que se conecte com o outro e não simplesmente não fale simplesmente o que você gostaria de ouvir como um argumento, né, mas o que o outro vai ouvir, vai se conectar com isso é talvez o mais importante. Muitas vezes falar diretamente sobre dinheiro ou falar, olha, você está gastando com muita coisa fútil, né? Você gasta roupa adoidado e a gente está no negativo, né? Então vamos dar um passo para trás, vamos entender por que essa pessoa está fazendo isso e o que isso acarreta, né? O que isso afeta dentro do nosso orçamento e vamos conversar para que, né, os dois melhorem, né? Porque provavelmente se você acha que o outro está fazendo alguma coisa errada, ele ou ela também acha que você está fazendo alguma coisa errada ou alguma coisa que você não deveria fazer. Então vamos colocar tudo isso na mesa e vamos entender por que a gente está tomando essas decisões e por que a gente está priorizando gastar com isso do que gastar com outra coisa, por exemplo. E para isso pode ser útil a gente falar sobre objetivos, né? Aonde que a gente quer chegar? E seguir a conversa a partir desse ponto. Vai ser muito mais legal a gente falar da viagem que a gente vai fazer ou que a gente pode fazer no final do ano do que a gente brigar porque o outro comprou uma blusinha ou gastou dinheiro do mercado com o som do carro, por exemplo, né? A gente vai ter que falar, olha, aconteceu isso e agora a gente vai ter que mudar porque a gente não vai conseguir viajar, a gente não vai conseguir, né, fazer o que a gente estava planejando. Vamos falar um pouco dele e dela, né? O que o outro quer fazer nos próximos anos também, e você, o que você quer fazer nesses próximos anos, o que você quer alcançar, quer mudar de emprego, quer viajar mais, iniciar um novo hobby. Então começa por aí essa conversa, né? Para você conseguir entender. Provavelmente, para você alcançar tudo isso, você vai precisar de dinheiro, e aí precisa criar esse planejamento financeiro para conseguir alcançar todos esses objetivos. E aqui você pode se surpreender ao encontrar uma meta, por exemplo, que pode ser adotada para vocês ajudarem, né? E pode ser adotada e ajudar vocês a aprender a economizar, a poupar juntos, simplesmente porque vocês conversaram, né? Então é uma forma de vocês tirarem essas diferenças e vamos nos juntar como um time para trabalhar e poupar mais em conjunto. Um ponto que as pessoas deixam de lado um pouco é dividir tanto os ônus como os bônus de você fazer essas melhorias na sua vida, né? Eu estou falando aqui que para você trazer o outro ao hábito de poupar, ao hábito de organizar as finanças, você precisa mostrar alguma melhoria, né? O que faz essas melhorias dentro da nossa vida, né? Então,
seja porque você já conseguiu fazer o seu marido ou a sua esposa poupar ou não, é usar esse dinheiro para coisas que vocês querem comprar num primeiro momento. Então, talvez se a gente estiver economizando, a gente deixar de gastar, porque a nossa aposentadoria vai ficar melhor, não vai conectar muito bem num primeiro momento, né? A gente precisa usar esse dinheiro o mais breve, né? Vamos comprar alguma coisa com desconto, seja alguma coisa de consumo ou uma experiência que a gente vai usar esse dinheiro poupado para, ao invés de parcelar e pagar muito mais de juros, a gente vai pagar à vista com desconto, né? E existem várias maneiras de você resolver isso, né? Para você considerar, por exemplo, manter essas pequenas contas separadas para cada um dos objetivos que você tiver, né, definido junto com o seu parceiro. Por exemplo, um fundo viagem, um fundo para pagamento de dívidas, um fundo de compras, né? Então, um fundo de roupas, né? Já vi gente que juntava dinheiro por um ano para chegar e fazer aquela troca do armário, né? Então, tudo vale aqui, né? Então, vamos começar para os objetivos mais de curto prazo e depois a gente vai partindo para um segundo passo e colocando um pouco mais para frente, né? Divida esse dinheiro economizado. Você pode, por exemplo, economizar e investir a sua metade e o parceiro vai gastar o dinheiro dele como ele bem entender. Então, vocês conseguiram poupar um dinheiro, divida isso meio a meio para os dois, por exemplo. Você poupa uma parte e gasta outra parte. E, num primeiro momento, ele vai fazer o que ele ou ela quiser, né? E depois você vai mostrar que, poupando esse dinheiro, você conseguiu acessar melhores coisas, conseguiu comprar o que você queria, que fazia tempo que você queria comprar aquilo. E você vai ver que o seu cônjuge vai começar a perceber essas mudanças e essas diferenças em você, né? De não ter dinheiro guardado, e sem que você precise ficar lembrando constantemente dos benefícios de poupar. Muitas vezes ele já sabe que é importante e que é preciso poupar. A gente não precisa ficar lembrando, né? É como fazer dieta. Todo mundo sabe que para emagrecer precisa comer bem e fazer exercício. Mas não é algo que acontece da noite para o dia, né? Principalmente para a maioria das pessoas. É difícil e dá trabalho, né? E a gente precisa ver resultado no outro, em alguém que seja parecido com a gente, que esteja na mesma casa, para conseguir dar mais valor a esse dinheiro que está sendo guardado, né? E aí, para algumas pessoas, pode levar mais tempo ou pode ser mais rápido. É normal e é até aceitável a gente conseguir conciliar tudo isso. Então, uma coisa que eu vi aqui, muita gente fazendo, é usar o dinheiro que eu guardei para cobrir as irresponsabilidades do seu cônjuge. E aí a gente acaba culpando e acaba tendo uma briga, né? Vamos deixar o outro também resolver esses problemas financeiros, a gente dá todo o apoio, menos financeiro, para que ele resolva, né, essa situação, também para conseguir aprender e dar mais valor ao dinheiro. Porque se a gente toda hora colocar dinheiro e pagar todas as irresponsabilidades do outro, a gente acaba não tendo dinheiro para a gente, não tendo dinheiro também para suprir num caso de uma necessidade, né? Então, se você guardou dinheiro e o seu parceiro gasta, todo o dinheiro dele entrou em dívidas, o que você faria hoje? Se você, como a maioria das pessoas, você resolve pagar e resolver esse problema de uma hora para outra, né? Ou da maneira mais rápida possível. Mas em poucos casos eu vi que isso é recomendado, né? Ou que isso realmente soluciona o problema. O melhor a fazer aqui é você orientar, dar todo o apoio, estar junto com aquela pessoa e ajudar a pessoa a sair daquele problema sem necessariamente dar dinheiro para ela, né? Mas orientação e apoio são bastante suficientes para qualquer um resolver um problema financeiro. E é por isso que eu preciso falar, seja o exemplo. Não só diga o que fazer, né? Mude você primeiro. Seja o exemplo, né? A mudança sempre começa em nós. Muita gente usa o outro como desculpa e acaba não fazendo nada porque o outro não muda. Então, falando em lembretes, às vezes é melhor deixar os resultados falarem por si só. Então, melhor do que a gente ficar lembrando ou falando para o outro, a gente tem que poupar, a gente tem que gastar menos, a gente tem que... Vamos dar o exemplo. Vamos gastar menos, vamos poupar e vamos mostrar o que acontece, né?
eu acredito muito que as pessoas têm alguma explicação por trás dos seus hábitos financeiros, seja de dinheiro ou até os hábitos da vida dela, né? E digo que você sempre vai conseguir achar uma resposta, uma explicação racional e até aceitável, na maioria das vezes, para qualquer decisão financeira. Mas, e a melhor forma de você conseguir quebrar um argumento, né, principalmente se essa decisão não for saudável, é com atitudes, e é mostrando o resultado. Eu aprendi isso na prática, né, com os clientes meus. Por exemplo, no início eu falava para eles fazerem da forma A, e eles iam e faziam da forma B, e eu pensava, tá vendo? Não era para fazer assim, mandei fazer do outro jeito. Hoje eu aprendi que, com estudos e com a prática, é preciso mostrar o que é mais benéfico e explicar por que fazer do jeito A é mais benéfico. Então eu consigo mostrar, seja com exemplos de outros clientes, mostrando estudos científicos para isso, e isso me fez crescer também a minha forma de argumentação para trazer todas essas coisas que eu estou trazendo para vocês, né? Então, todo esse passo a passo, tudo isso foi testado para conseguir trazer isso. E vai ser muito mais benéfico para a mudança de comportamento, tanto de você quanto do seu parceiro. Então, mostre como se faz, né? Aprenda a poupar por você o seu dinheiro, né? E mostre os benefícios de ter uma vida mais controlada, priorizando o que é mais importante, sem deixar de gastar com o que é mais importante. Então, não vamos ser mesquinhos ou avarentos e deixando de gastar simplesmente porque a gente está querendo poupar. Vamos melhorar nossa qualidade de vida e poupar ao mesmo tempo. E isso é possível fazer. Mostre esses resultados. Que não necessariamente o que eu quero para a minha vida é o melhor para você ou é o melhor para o outro, né? É explicar que, de acordo com o que é mais importante para mim e para minha família, a gente prioriza dentro do nosso orçamento os gastos que vão deixar a gente mais feliz, e essa pessoa está dentro da família. Então ela vai entrar junto e ajudar a priorizar os gastos de vocês para que vocês consigam comprar e gastar com o que é mais importante e que traga mais bem-estar para vocês, que isso é o mais importante no final do dia. Então é assim, embora você realmente tenha o melhor interesse do mundo, seja para você e para sua família, mostrar para eles como que uma melhor organização financeira e poupar dinheiro pode trazer mais benefícios e vai ser mais prazeroso e, claro, poderoso do que simplesmente dizer a eles, né? Mostrar para eles que a sua vida melhorou porque você tem uma vida mais controlada e tem mais dinheiro guardado no banco. Então pensa em alguma coisa que você realmente ama e deseja comprar, mas sem se endividar, claro, né? Poupa para isso e mostra todo esse processo. Mostra tudo que você teve que fazer para conseguir esse desconto. E manter o outro informado é importante para você conseguir mostrar toda essa evolução, né? Ele vê, o outro vê o que está acontecendo, vai ser magnífico para vocês, né? Apesar de que em alguns momentos possa ter alguma crítica ou algum comentário que você não gosta, né? Mantenha um gráfico, por exemplo, na sua geladeira com o seu progresso, né? Então você quer comprar alguma coisa no final do ano, desenha essa coisa e vai pintando uma parte para você conseguir chegar nesse valor, né? E mostrar tudo isso e falar assim, olha, se eu tivesse comprado parcelado com empréstimo, eu pagaria talvez até 1,5 ou 2 vezes esse produto. E poupando eu consegui pagar com 10% de desconto, 5% de desconto, né? Compare esses 3 cenários para ele ou para ela conseguir saber e conseguir olhar e falar, nossa, comprando à vista com desconto é muito melhor do que só o preço sugerido do item ou quanto ficaria parcelado com o empréstimo, né? Esse método é muito legal e funciona muito para vocês mostrarem a importância dos investimentos e de poupar para o seu parceiro, né? Conseguir tangibilizar muito mais rápido para ele ou para ela como que isso é importante, né? E com certeza ele vai ver que realmente não demora muito para você comprar o que você quer. Você só precisa ter um plano e se comprometer com ele, né? Que se a gente o famoso, se a gente marcar uma data e juntar dinheiro, um dia vai chegar essa data que a gente vai ter esse dinheiro para comprar o que a gente quer. Então essa é a melhor forma de você conseguir mostrar
essa importância de poupar dinheiro, né, usando esse dinheiro para comprar alguma coisa que seja mais legal. E aqui é importante que deixe as coisas mais fáceis, né? Deixa essa tarefa e esse hábito de poupar em algo mais natural, né? Eu não gosto de pessoas que falam que é preciso cortar para você ter algum, né? Ou brigar para você guardar algum dinheiro. Na verdade, eu acho que a gente precisa entender um pouco mais o que é importante para a gente, olhar um lado diferente nesse momento, né? Que a gente olhar para nós e achar o que é importante, o que a gente quer e o que a gente não quer. O que a gente não quer, aí você vai cortar. Né? O que não é importante para você e não é importante para o seu parceiro, para ninguém da sua família, por que a gente está gastando dinheiro com isso? Seja qualquer dinheiro que a gente esteja gastando com isso. Né? Ou alguma coisa recorrente ou pontual que a gente está fazendo. Então a gente consegue priorizar um pouco mais no nosso orçamento para gastar mais nas coisas que são mais importantes e gastar menos ou o mínimo possível nas coisas que são menos importantes. E aí vamos pensar por um outro lado, né? E se funcionar? E se você conseguir fazer o seu cônjuge poupar mais dinheiro? O que vem depois? Parece óbvio, né? Mas poucas pessoas pensam nesse depois. E assim, começa com um objetivo em comum que vocês dois queiram alcançar. Então, por exemplo, umas merecidas férias sem dívidas, ou uma nova televisão, construir o seu fundo de emergência, né? Dar uma entrada numa casa e aí a gente precisa construir um pouco mais de dinheiro, né? Algumas coisas mais para curto prazo e algumas coisas mais para longo prazo. O ponto-chave aqui é fazer o seu parceiro ficar animado com essa economia, né? E essa geração de poupança. E se você conseguiu, parabéns. Né? Vai em frente. Facilita o trabalho de vocês. No episódio 4, lá em Finanças para 2/004, eu falei bastante sobre como organizar as finanças para você começar a poupar. Automatize esse processo, deixa esse dinheiro ser transferido assim que cai para a conta, né? Caiu na sua conta corrente seu salário, no dia seguinte já está indo para a corretora, sem você, faça chuva ou faça sol, sem você precisar colocar a mão nisso. E agora, ele ou ela tem alguns objetivos financeiros, e você também. Então a gente não está só poupando por poupar, né? A gente está poupando para realizar nossos sonhos, ficar mais tranquilo, conseguir viajar, conseguir comprar nossa casa, ter uma aposentadoria legal, conseguir ter ou proporcionar melhores experiências para nós e para nossa família. E isso é muito gratificante. A gente consegue melhorar muito o nosso nível de gastos, nossa qualidade de gastos quando a gente começa a poupar e quando a gente começa a deixar as coisas mais fáceis de ser executadas, né? Porque se a gente deixar esse processo muito difícil, quem é desorganizado ou quem não prioriza isso num primeiro momento, não vai conseguir. Né? A gente tem que mostrar toda a nossa evolução primeiro, colocar as individualidades, deixar essas individualidades, né, à tona para vocês e deixar esse processo mais fácil. Deixar esse processo de poupar, essa conversa entre vocês mais tranquila também. Né? E aí, para ajudar em todo esse processo, lembrando, eu deixei aqui um guia que é um passo a passo para você conseguir fazer o seu cônjuge entender ou ver a importância dos investimentos e da poupança na vida de vocês. E aí, para baixar esse guia, é só ir na descrição desse episódio para vocês baixarem. Mais algumas palavras que eu quero trazer para vocês é converse, converse, converse. Né? É muito importante que vocês consigam priorizar isso dentro da vida de vocês. Falem de propósitos, falem de sonhos, de objetivos. Né? Seja os objetivos em conjunto ou individuais de vocês. Lembra do porquê que você está fazendo isso, por que a gente está poupando esse dinheiro, por que a gente está economizando nessas coisas ou fazendo algum sacrifício necessário, né? Seja para pagar uma dívida, para poder guardar mais dinheiro para uma viagem melhor no final do ano, trocar de carro, trocar geladeira, seja o que for. Né? E é preciso ter paciência. Não é possível, nem esperado você transformar um gastador em um poupador em um dia para a noite. Você precisa escolher quais são as suas batalhas e colocar aí um limite de gastos. Por exemplo,
gastos no mês de até R$1.000 está tudo bem. Acima disso, a gente precisa conversar sobre as nossas prioridades de novo. Então, se cada um gastar dentro desses R$1.000, tranquilo, legal. Gastou mais que isso, vamos conversar. Vamos entender o que aconteceu, se é um caso esporádico, né, ou se é algo que é recorrente e aí a gente precisa priorizar nosso orçamento de uma melhor maneira. Então, uma cliente me contou uma vez que o marido ele sempre comprava alguma coisa na loja de conveniência quando abastecia o carro. E aí, de pouco em pouco, isso gerava uma conta enorme no final do mês. Era um chocolate um dia, era um salgadinho outro dia, era um biscoito outro dia, né? Enfim. O que ela fez? A gente não consegue mudar o comportamento, os hábitos alimentares num primeiro momento. Então, vamos melhorar as nossas finanças. Então, ela foi no mercado, num mercadinho de doces, comprou aquilo por atacado e sempre deixava um pouquinho, né, no carro dele para ele poder consumir aquele negócio, né, enquanto ele estava abastecendo, por exemplo. E aí, de tempos em tempos, ele cortou todos os gastos na loja de conveniência, passaram a comprar seja no supermercado, seja no mercadinho de doces, e isso diminuiu em 50% o valor que eles gastavam com isso, né? E aí, claro, um segundo passo é ver que hábitos saudáveis e hábitos alimentares também precisam melhorar, né? Para a gente conseguir ter o melhor dos mundos, mas uma coisa por vez. E o mais legal, né, o mais interessante é que ela fez isso sem precisar ficar discutindo, né? No começo ela discutia bastante, porque isso até impactava um pouco o orçamento, mas ela se sentia muito incomodada, né? Então ela conseguiu resolver sem brigar, né? E conseguiu economizar com alguma coisa que era importante para ele ter aquele chocolate, aquele salgadinho, mas não o chocolate da conveniência, né? Mas ter alguma coisa para ele, né, sentir um pouco mais de prazer durante o dia. Então é preciso a gente saber que, primeiro, não dá para a gente mudar quem não quer ser mudado, né? E não dá para a gente ajudar quem não quer ser ajudado. A gente consegue ter algumas estratégias para melhorar. E você só pode fazer com que a pessoa entenda as consequências das escolhas dela e que se algo não for feito, tudo que ela quer alcançar na vida vai demorar muito ou talvez nunca aconteça. Então, você precisa mostrar isso para ela, né? Você precisa fazer com que ela entenda isso. Às vezes a gente até entende, mas a gente não vê. E aí você mostrando isso e mostrando que é possível, né? Mostrando com o seu planejamento, com a sua mudança de comportamento, que é possível fazer isso, que é possível alcançar mais, que é possível, né? O outro vai se conectar. E aí ele vem junto. Porque assim, no final do dia, tudo se resume ao respeito e compromisso mútuos, né? Em conjunto dos dois. As pessoas em um relacionamento devem querer ajudar uma a outra para alcançar os objetivos. Então, se alguém é poupador, ambos devem querer alcançar esse objetivo de poupar, não somente um. Tá? E se alguém quiser gastar um pouco a mais, os dois também devem conseguir ter um compromisso que permita com que cada um atenda às necessidades de consumo de cada um, né? Ou dos dois aqui nesse caso. Talvez não em toda a extensão, mas os relacionamentos são sobre dar e receber, né? A gente precisa saber priorizar também o que a gente vai dar e o que a gente vai receber do outro. E entender qual é o ponto do outro. E é preciso colocar em prática, né? Depois de argumentar, dar o exemplo, conseguir fazer o parceiro poupar, facilita essas coisas. Então, esse processo de decisão para que isso se mantenha, né? E não só vire algo que vai ser feito por um tempo e aí pelas dificuldades, pela rotina do dia a dia, a gente acaba esquecendo de continuar esse processo. Um passo por vez. Primeiro, vamos começar a poupar por nós, vamos mostrar esse exemplo e mostrar toda a trajetória que a gente fez, vamos fazer o outro poupar e vamos começar a investir, vamos aprender sobre investimentos, vamos aprender mais sobre o assunto. E vamos sempre tentar melhorar, né? Mais um passo por vez, não tentando dar 2 passos ou um passo maior que a perna.
E, claro, não esqueçam de baixar aqui o guia que eu preparei para vocês, com detalhes, com passo a passo, mostrando como é simples e possível você priorizar isso dentro do relacionamento de vocês, essa poupança, e vai ser muito recompensador para vocês. E no próximo episódio eu vou falar sobre um assunto muito importante que não sai de moda, né? Muita gente tem o sonho de ter a casa própria e o carro quitado. Então, para você saber qual é melhor comprar primeiro, o que eu devo priorizar a comprar esses dois itens, se é melhor comprar uma casa ou é melhor comprar um carro, qual faz mais sentido dentro da nossa vida, fica aqui comigo, que no próximo episódio a gente vai falar sobre isso. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.